Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese. Hoje é dia 9 de agosto de 2021, uma segunda-feira. Estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos iniciar na introdução do livro. O livro que nós estamos usando é da editora LAC, tradução de Vitor Tolendal Pacheco, apresentação e notas de José Herculano Pires. É a 20ª edição da LAC. Introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Esta obra... No meu não consta o dia. Publicada em janeiro. Você mandou colocar da outra vez. Ah, da outra vez? Então eu não coloquei para mim, deixa eu colocar. Em janeiro. Em 6 de janeiro de 1868 fica o registro. Esta obra constitui um passo à frente nas consequências e aplicações do Espiritismo, conforme indica o seu título. Ela tem por objeto o estudo de pontos até hoje interpretados de modo divergentes. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos, ou se preferem duas forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se faz abstração de um dos dois. Da mesma forma que a formação da água seria impossível se fossem abstraídos um de seus dois elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. E esse é o problema da ciência, ela faz abstração do espírito, né? Por isso que ela não consegue entender esses fenômenos, e a religião também faz abstração do espírito. Então, eles tratam o fenômeno como algo sobrenatural, como algo provindo ou fruto de milagres, etc., porque eles fazem abstração, eles não conhecem as leis que regem esses fenômenos, né? Nem os elementos que regem esses fenômenos, e acabam se equivocando na interpretação. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, nos dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são abundantes nas Escrituras, e é pela falta de conhecimento das leis que os regem que os comentadores dos dois campos opostos, movendo-se sem cessar no mesmo ciclo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência, que é o caso da religião, né? A ciência é colocada de lado. E os outros do princípio espiritual, que é o caso da ciência, a ciência só considera o material, né? Não puderam atingir uma solução racional. Quer dizer, quando a religião faz abstração da ciência, ela deixa de lado um fator importante, não consegue entender e acaba atribuindo os fenômenos a fatos que não são verdadeiros. E a ciência é a mesma coisa, quando ela faz abstração do espírito, ela comete o mesmo equívoco, o mesmo erro da religião. Esta solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Um age sobre o outro.
Ela tira, é verdade, a maior parte desses fatos, seu caráter sobrenatural. Ela tira a maior parte desses fatos, seu caráter sobrenatural. Porque você entendendo as leis, deixa de ser sobrenatural, passando a ser uma coisa natural e normal, né? Fruto daquelas leis. Mas, o que será melhor? Admiti-los como derivados das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? A pergunta que Kardec faz aos pensadores, né? Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a sua admissão a tal título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo atrai tantas pessoas à crença de verdades até então consideradas utopias. Esta obra é, portanto, conforme temos dito, um complemento das aplicações do Espiritismo segundo um ponto de vista especial. Seu material estava pronto, ou pelo menos elaborado, há muito tempo, mas o momento de publicá-lo não tinha chegado ainda. Era necessário, antes de mais nada, que as ideias constitutivas de sua base tivessem chegado à maturidade. E, de outro lado, atentar para as oportunidades, para a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado com clareza, para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada superficialmente, antes da elucidação completa da interrogação, seria uma causa de retardamento, ao invés de realizar o progresso. A importância do assunto aqui tratado impunha-nos o dever de evitar qualquer precipitação. Daí, inclusive, ele recomendar o estudo da doutrina espírita na medida em que as obras foram publicadas. Porque se você antecipa o estudo de uma obra, você acaba não tendo conhecimento do conjunto, portanto não tem condição de avaliar aquilo que está sendo ensinado numa obra como essa, que já está adiante, né, em conhecimento. Tanto que ele diz aqui que a obra estava pronta há muito tempo, mas ele só lança em 1868 por essa razão, né? Antes de entrar na matéria, pareceu-nos ser necessário definir nitidamente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na fundação da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam qualquer ideia de misticismo, foram objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Nós vamos estudar esse capítulo aqui, que é o primeiro, mas eu recomendo que vocês leiam com calma em casa, bastante calma. Pegue esse capítulo e leia detidamente. Eu li umas 4 ou 5 vezes, porque eu baseei iniciantes nesse capítulo. Eu achei tão interessante, tão esclarecedor, que eu usei esse primeiro capítulo da Gênese como matéria para um curso de fundamentos de iniciantes do Espiritismo. Então, façam isso, leiam quantas vezes vocês acharem necessário para poder extrair o máximo proveito desse primeiro capítulo. Até porque ele vai colocar aqui, ele vai fazer aqui uma defesa, né? Ele vai colocar em questão se o Espiritismo é ou não uma revelação. É muito interessante. Quer dizer, uma pessoa que coloca isso em questão não tem medo daquilo que está escrevendo. Se tivesse medo, não colocava em questão, não é isso? Chamamos para este ponto toda a atenção, porque nele se encontra, de certo modo, um nó da questão. Olha a importância desse capítulo, né?
o nó da questão. É ou não uma revelação? Está trazendo coisas novas ou não? Está revelando algo novo ou não? Né? Mas ele deixa para falar isso no último livro da codificação. Porque primeiro você precisava, como ele diz aqui, assentar determinadas ideias, introduzir determinadas ideias, para depois discutir com a profundidade necessária. Como é que você vai querer discutir a revelação espírita sem que a pessoa tenha a convicção da reencarnação, da lei de causa e consequência, do livre-arbítrio? Como é que você vai querer que a pessoa tenha base para a discussão? Adquirir o conhecimento mínimo necessário, que é o mínimo. O pessoal acha que é um conhecimento aprofundado, não é nada. É um conhecimento mínimo. Serve para depois discutir coisas mais aprofundadas. Como Kardec falou, os espíritos levantaram apenas a ponta do véu. Né? Eles imaginem por baixo disso o que não tem, né? Apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos, mas não é constituída pela opinião pessoal de cada um deles. Ela não é, nem pode ser, senão o resultado do seu ensinamento coletivo e concorde. Olha, o editor colocou esta frase, ou parte desta frase, em negrito, justamente para chamar a atenção da importância disso. Não é porque um espírito vai e dita uma lei qualquer, a partir de hoje o preto virou branco, tá certo? E porque vem dos espíritos que a gente tem que aceitar pura e simplesmente. Tem que haver uma concordância, né, por parte de muitos espíritos revelados ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Né? Sem isso, o ensinamento não tem a força, o foro de verdade. Né? Não se pode dar foro de verdade para esse ensinamento. Somente por essa condição, ela pode dizer-se a doutrina dos espíritos. Senão, seria apenas a doutrina de um espírito, e não teria mais valor do que uma opinião pessoal. Aí, quando você cita o caso dos romances do Chico, o pessoal fica bravo. Mas se estudasse, apenas lesse essa introdução aqui, veria, né, o quanto cabe a nós estudar para poder entender, para poder compreender a doutrina dos espíritos. E não ficar na superficialidade de um romance, né, que não guarda sequer relação, e nem deve guardar, não é o papel do romance guardar relação com a verdade, defender a verdade, propagar a verdade. Romance é uma obra que visa descrever uma situação, qualquer que seja ela, romanceadamente. Apenas isso, né? Para agradar os ouvidos e a imaginação daquele que lê. Não é o caso de um livro de estudo. Um mar de rosas, né? É tudo um mar de rosas. Né? Essa moça aqui, ao sair, essa que estava comigo aqui agora, ela perguntou para mim: Luiz, e esses filmes que a gente vê, os filmes espíritas? Eu falei: você está falando do nosso lar? Ela falou: é um deles. Eu falei: pura fantasia. Pura fantasia, filho, não tem nada a ver com realidade. O espírito não vai, mas como não vai para lugar? Não vai para lugar nenhum. O espírito fica entre nós, fica entre seus familiares, fica com quem ele ama, até que chega um momento que alguém convida esse espírito para fazer um estudo, para começar a elaborar a futura encarnação e tal. É assim que funciona. Nada é aos solavancos no universo. Tudo está sob leis, né? E o Criador ama suas criaturas. Portanto, ele vai permitir que a criatura se adapte primeiro à situação, para depois ela começar a programar uma nova encarnação. Como é que o cara vai programar uma nova encarnação se ele não sabe nem o que está acontecendo com ele? É possível que ele se tiver uma coisa? Não é possível. Não é possível. Agora, se eu fui dormindo, eu fui no centro espírita e me disseram que ele está dormindo. Eu falei: como é que eles podem afirmar isso? Eu não vou fazer uma afirmação dessa para você, primeiro porque ninguém tem condição de fazer, a não ser que isso tivesse um propósito sério de ser revelado.
E segundo, que é possível, mas não a gente não pode afirmar como uma coisa verdadeira, como uma coisa objetiva. Muitas pessoas, né, depois que eles encarnam, gente da família, eles procuram, vamos dizer assim, qualquer lugar, para ouvir como está. E há essa possibilidade, eu vou a um lugar e aí assiste a reunião, já vem, fala com minha comunicação. Você acha que isso... É possível o espírito se manifestar, é possível sim. É possível. Olha, o espírito ele pode se manifestar no momento seguinte do seu desencarne. Às vezes eu acho, Daniela, que tem muitos lugares que as pessoas falam para a pessoa voltar ou para deixar a pessoa feliz. Não sei, eu ainda questiono muito essa questão do trabalho tão sério. Pessoas iam a lugares longes, e eu não sei, algo que eu ainda tenho comigo, que nem todo lugar é tão sério. A gente aqui estava discutindo da possibilidade do espírito se comunicar ou não. O fato do lugar ser sério ou não é a pessoa que tem que saber que ela está, onde ela está colocando o pé dela. A pessoa que tem que, se ela tem confiança naquela casa, porque as circunstâncias levaram ela a ter confiança, é uma situação. Se ela está indo pela primeira vez, se ela não for prudente e aceitar tudo aquilo que fala como verdade, é uma outra situação. Porque as pessoas muitas vezes, elas gostam de se enganar. Elas gostam de serem enganadas, de acreditar naquilo que os outros falam como um refúgio, como alguma coisa, como um alento que venha trazer para ela alguma coisa que ela gostaria de acreditar, mas que não tem necessariamente de ser verdade. Às vezes eu acho um pouco isso. Acho assim, questão de família em São Paulo, né, de maternidade, mas às vezes eu acho que... porque eu já ouvi cada coisa absurda. Por exemplo, eu vou dar citar um fato, quando meu cunhado se diz espírita, né, lá de São Paulo, também dessa história do corona, lá, né, e o dia que ele se enganou, eu estava no hospital lá em São Paulo, eu, a Neide, e ela falou, Daniel, vamos fazer uma prece por ele. Entramos no quarto, eu era amigo. E a pessoa desencarnada era espírita também? Não. Católico. Ele estava ainda amado. E foi muito interessante, porque nós fizemos essa oração, essa vibração. Eu senti, durante toda a vibração, escuro, mas muito escuro. E eu olhava e pensava, ele não vai passar por hoje. Eu vinha esses pensamentos, e aquela coisa escura. Não posso pensar isso. Quer dizer, bom, fizemos um sentido muito mal, me senti bem. Nós terminamos a oração para mim e falou assim, vai ver muito, mas vai ver muito. Eu já recebi os contatos. Isso foi uma hora. E essa pessoa era o quê? Mulher dele. Não, cunhada, né? Cunhada, esse foi de cunhada. 2 horas ele desencarnou. E ela já tinha falado comigo que ela já tinha recebido os espíritos falando que ele ia viver muito, que ia sofrer, não sei o quê. Então, quer dizer, eu não sei se o senhor está me entendendo. Às vezes eu fico pensando, se as pessoas ou falam demais, ou falam o que os outros querem ouvir. Então, eu sou meio suspeita em relação... Mas tem que ser cético mesmo. Tem que ser cético mesmo. E é por isso que às vezes vem alguma... Eu, como sou muito insegura, às vezes vem alguma coisa na minha cabeça, eu fico, falo, medo de que não seja verdade, seja coisa da minha cabeça. O senhor lembra aquela vez que a gente estava dando passe a menina do ex-marido da Denise, que estava descalça, e veio na minha cabeça, bota um sapato nessa criança. E eu não falei, o senhor depois foi e falou. A mãe é Samila, né? Chamada. Aquela outra vez que a gente foi na casa daquele senhor que morava em frente da dona Elvira, que veio na minha cabeça, faz um chá de não sei o que, hoje em dia eu não lembro o que era. E depois o senhor falou que foi inspiração mesmo, que era para mim ter falado. Mas eu não falei. Porque a gente fica em dúvida, você sabe?
É difícil, assim como você... Porque todo esse ensinamento que eu aprendi aqui na casa, eu, sinceramente, para eu, não vou dizer ter certeza, mas para me dar credibilidade, eu fico analisando, observando. Não é tudo que me falam que eu amo, né? Então, muitas pessoas, quando pedem, né, para a gente traga o nome e tal, elas ficam esperando alguma coisa. Eu não vou mentir, vou falar de comunicação, não. E me parece que em outros lugares vai e escuta exatamente, rápido assim, entendeu? É como chegar a comprar alguma coisa. Então, é isso que eu quero que o senhor entenda. Eu fico muito atenta claro. a isso. Mas eu, quando te respondi, eu respondi baseado em Kardec. Sim. Os espíritos superiores falam que é possível o espírito se comunicar, sim, imediatamente após o desencarne. E outros não se comunicam. Exato. Sim. Agora, entre uma coisa acontecer ou não acontecer, vai uma distância muito grande. É preciso, o médium precisa ser de confiança. Precisa ser um médium sério, de confiança. Pessoa séria, de confiança. Não pessoas que se deixam envolver por fantasias, esse tipo de coisa. Né? É perigoso mesmo. É perigoso. É perigoso para a pessoa que está fazendo e é perigoso para quem está ouvindo. Mas Kardec relata que abaixando o túmulo, ele está dando a comunicação, ele recebeu essas comunicações na sociedade parisiense. Ele era uma pessoa que, inclusive, fazia parte da sociedade. Ele nem tinha sido enterrado, ele já falou da comunicação. Ele evocou o espírito e o espírito se manifestou. Se manifestou. Então, vamos lá. Generalidade e concordância no ensino, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência, do que resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do assentimento da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa doutrina, mas simples opinião isolada da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É esta coletividade concordante da opinião dos Espíritos, passada, além disso, pelo cadinho da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, seria necessário que a universalidade dos Espíritos mudasse de opinião e viesse um dia afirmar o contrário do que disseram, desde que a sua origem vem do ensinamento dos Espíritos. Para que ela desaparecesse, no ensinamento dos Espíritos, para que ela desaparecesse, seria preciso que os Espíritos deixassem de existir. É também isso que a fará prevalecer sobre os sistemas pessoais, que não têm, conforme ela, suas raízes em toda parte. Já no tempo de Kardec, o mesmo que os espíritas modernos fazem com a doutrina espírita, isso fazia no tempo dele. Rustang foi um deles. E a maior briga entre os rustanguistas e os seguidores de Kardec era exatamente esse, da universalidade do ensino dos espíritos. Eles não aceitavam isso. Eles achavam que Kardec estava sendo prepotente, exagerado e tal. Né? E é o contrário, isso é uma garantia. O Livro dos Espíritos viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo genérico. No mês de abril de 1867, realizou-se seu primeiro decênio. Nesse período, os princípios fundamentais dos quais ele lançou as bases foram sucessivamente completados e desenvolvidos pela continuação do ensino progressivo dos Espíritos, sem qualquer desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permanecem de pé, mais vivos do que nunca, ao passo que, de todas as ideias contraditórias a que tentaram opor-se, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todas as partes, era ensinado o contrário. Isto é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais atribuímos a nós mesmos esse mérito. Os mesmos escrúpulos presidiram a redação de nossas outras obras.
de tal forma que podemos dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estamos certos de sua conformidade ao ensino geral dos Espíritos. Acontece com esta a mesma coisa, e assim podemos, por motivos semelhantes, dá-la como complemento às precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais. E Kardec faz isso mesmo, em toda a obra dele. Né? Ele tem esse cuidado de indicar como ideia, não como uma coisa, como fazendo parte da doutrina espírita. Que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que não devem ser consideradas senão como opiniões pessoais, até que sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de não fazer pesar sua responsabilidade sobre a doutrina. Ademais, os leitores assíduos da Revista Espírita terão ali encontrado em esboço a maior parte das ideias desenvolvidas nesta última obra, como fizemos nas precedentes. A revista representa para nós, muitas vezes, um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos a respeito de certos princípios, antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. Com alguma dúvida a respeito dessa introdução? Kardec faz em 2 páginas aqui, 1 página e meia, para ser mais exato, uma introdução maravilhosa desse livro. Capítulo 1. Nós estudamos esse capítulo dia 12/5/2010. Está anotado aí? 19. 19? O meu está como 12. O meu está 19, sim. É? Dia 12 foi esse que a gente leu antes. É? Até acabou. Não, eu marquei aqui dia 12, acho que para retomar na semana seguinte. Caracteres da revelação espírita. Pode o espiritismo desculpe, ser considerado como uma revelação? Pergunta de Kardec. Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela... A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra ou, por outra, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigações? Qual pode ser a autoridade no ensino dos espíritos se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo já conhecida? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixarmos. 2 perguntas para a gente responder para a gente mesmo, para ver se a gente entendeu alguma coisa dele. É isso aí. Não é? Você ser sabatinado assim mesmo? Definamos primeiramente o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Figuradamente, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral é empregada no sentido de qualquer coisa ignorada, que é esclarecida, de qualquer ideia nova que nos põe a par daquilo que não sabíamos. Esse é o significado da palavra revelação. Sob esse ponto de vista,
Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo sideral, que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, as leis das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecido um fato. Se é falso, não é mais um fato, e por consequência não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo mentir nem enganar-se, ela não pode emanar dele, deve ser considerada como um produto da concepção humana. Qual é o papel do professor diante dos seus alunos, senão o de um revelador? Ele lhes ensina aquilo que não sabem, ou que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram, cada um, o seu contingente de observações e das quais se aproveitam aqueles que vêm depois. O ensino é, assim, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram, e que permaneceriam ignoradas se assim não fosse. Mas o professor não ensina aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Ele traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? Mas o que constitui os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que a maior parte deles denota, ao nascer, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que apenas um pouco de trabalho é suficiente para desenvolver. Eles pertencem realmente à humanidade, pois que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes proporcionou matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. E de melhor qualidade? É uma pergunta. Nesse caso, eles não possuiriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso que o outro. Dir-se-á, com certos espiritualistas, que Deus os dotou de uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição também sem lógica, pois assim se atribuiria parcialidade a Deus. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo e, por conseguinte, tem mais aquisições e mais progressos que aqueles que se acham menos adiantados. Encarnando-se, ele traz o que sabe, e como sabe mais que os outros, tem, sem ter de aprender, é o que se chama um homem de gênio. Mas o que ele sabe não é outra coisa senão o fruto de um trabalho anterior. Não é o resultado de um privilégio. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para que outros se aproveitem do que já sabem, seja para adquirir progresso.
A Isabel está conosco. Bem-vinda, Isabel. Eu vi agora, já faz algum tempo que ela deixou uma boa noite aqui para todos, viu? E bem-vinda, Isabel. Estamos felizes que você está conosco aí. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, esse progresso seria muito lento se não fossem ajudados pelos homens mais adiantados, como o escolar o é pelos seus professores. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que surgem em épocas diversas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Desde que se admita a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não admitir que os espíritos capazes, pela energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, se encarnarem pela vontade de Deus, com o fim de ajudá-la a progredir num sentido determinado, que recebe uma missão como um embaixador a recebe de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vem eles fazer, senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram, as quais permaneceriam ignoradas durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio por meio do qual possam progredir mais rapidamente. Esses gênios, que surgem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixam atrás de si um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários, ou se quiserem, messias. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja de natureza física ou de ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para verdades científicas, ele pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode conhecer por si mesmo. Olha, eu estou seguindo aqui sem parar de ler, mas se houver qualquer dúvida, qualquer pergunta que surja aí. Esses homens de gênio que depois ele coloca que são missionários, né? Isso em qualquer parte, né? Como ele falou, filosóficos, física, tudo, em qualquer parte. A ciência... O conhecimento humano. A ciência convencional, a ciência clássica, material e a ciência moral. Não serve só para uma coisa, serve para qualquer coisa. A gente pode dizer que Albert Einstein foi um homem de gênio, um missionário, um revelador. Ele da Marie Curie. Também. Apesar dela inventou uma coisa, depois que ela viu que a invenção dela, tanto para o bem quanto para o mal, né? É isso aí. É assim, né? Mas são espíritos, por exemplo, que na escala espírita são chamados de espíritos científicos. Eles não se importam com moral. Eles fazem o trabalho deles e não, para eles, a moralidade não entra em questão. Se aquilo é moral, ou é bom moralmente ou não. São os espíritos científicos, mas não são espíritos atrasados, são espíritos evoluídos, que vêm trazer um conhecimento, que vêm trazer o desenvolvimento da ciência. Né? É interessante, é contraditório, mas é verdadeiro. O homem progride mais durante uma guerra do que fora dela. Em tempos de guerra, progride mais que em tempos de paz. Justamente porque ele faz funcionar mais a cabeça e vai mais atrás dos recursos e das descobertas daquilo que ele precisa em tempos de guerra, e mais rapidamente, porque ele precisa rapidamente daquilo. Né? Então, comunicação, meio de transporte, ciência médica, todo tipo de coisa se desenvolve rapidamente. A Primeira Guerra foi uma primeira guerra de trincheira.
quase não havia máquinas de guerra, né? Havia uns tanques de guerra, mas eram tanques primitivíssimos, né? Os tanques que não tinham efetividade nenhuma, eram lentos, gastavam muito combustível e tal, enfim, estava iniciando. Na Segunda Guerra, se comparar os tanques da Primeira Guerra com a da Segunda Guerra, é uma nave espacial comparada com o teco-teco. Então, é assim como progride, porque ele precisa ser impulsionado, ele precisa ser, vamos dizer assim, forçado ao progresso, né, de alguma maneira. Nem acreditava em Deus também. Ela mesma não acreditava. Bom, não acreditava em Deus é que o filme coloca dessa forma. Se você tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa dessa, talvez ela diria para você: como é que eu posso acreditar num Deus que esses caras, num Deus judaico-cristão que essas igrejas pregam, que o judaísmo prega? Eu não posso acreditar num Deus assim. Eu vejo que a natureza não é assim. Eu pesquiso a natureza, eu pesquiso a ciência não é assim. Eu vejo Deus na ciência, eu vejo Deus nas partículas, nas coisas, e as coisas não são assim como eles falam. Essa moça que veio aqui agora, eu acreditava muito em Deus. Eu falei: aí está o seu erro. Eu falei: aqui nós não acreditamos em Deus aqui. Ninguém aqui acredita em Deus, não sabemos dele. Não pode acontecer o que for na nossa vida, que isso não muda. Né? Então, olha a diferença entre acreditar e saber. É completamente diferente. Né? Então, é isso. É isso que esses espíritos missionários vêm fazer. Né? E muitas vezes o trabalho dela causou a morte dela. Ela foi contaminada pela irradiação do urânio, se eu não me engano. Né? Ela tinha urânio, cabeceira, não, vidrinho com urânio, aquilo brilhava à noite, né? Verdinho, brilhava. E ela manteve aquilo junto com ela, foi ela que descobriu o urânio, né? Como usar o urânio e tudo. Ela manteve aquilo acabou contaminando ela fisicamente, que acabou causando a morte do marido e a morte dela, por contaminação de radiação de urânio. Quer dizer, um trabalho de uma vida que causou a própria morte para poder beneficiar as pessoas, porque o mesmo urânio que faz a bomba atômica cura câncer. Foi ruim o trabalho dela? É claro que não. É o uso, a aplicação que se dá. Né? A mesma pólvora que faz um projétil para ferir, para matar, né? Pode ser utilizada das mais diversas formas com uma utilidade extraordinária e beneficiando a humanidade. Também, né? Mas é assim mesmo. No sentido especial da fé religiosa, que horas são agora, hein? Olha, estamos quase no... Eu vou acabar esse item 7 aqui para a gente encerrar. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, tratando-se de fé religiosa, aqui ele está tratando disso. Que o homem não pode conhecer por si mesmo, que não pode descobrir por meios dos seus sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados como profetas ou messias, isto é, enviados missionários com a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta. É aceita sem controle, sem exame, sem discussão. Vamos marcar aqui o item 8 com a data de hoje, para a gente retomar na próxima segunda-feira. Hoje é dia 9 de 8 de 21. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estou gostando desse livro. Esse livro é extraordinário. Nossa, né? Uma leitura gostosa, parece que é continuar lendo, continuar ouvindo. Mas esse livro é extraordinário. Nossa. Ele é fabuloso, ele revela coisas. Eu aprendi até agora, né? Mas cada vez vim aqui, aprendi ali, ouvi.
gostando. Muito bom. Muito bem. Podemos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador para agradecê-lo por esta oportunidade. Agradecer pela presença dos espíritos instrutores, pela presença do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e pedir a ele que a nossa vida exterior, a nossa vida de relação, possa se beneficiar de tudo aquilo que nós aprendemos com os espíritos superiores. Dá-nos coragem, força, determinação, e que nós possamos orientar a própria existência sempre com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrarmos os estudos dessa noite. Que assim seja.